que foi eleita e foi garantida por essa universidade. E é bom que a gente aqui registre que exatamente no prédio da reitoria, esse evento podia ter sido proibido e não foi, porque ela bancou a existência desse evento aqui, e é bom que a gente elogie e faça uma saudação a essa reitora que não baixou a cabeça para a tentativa de impedir. Esse evento é mais uma acumulação importante da nossa batalha, porque estão em jogo muitas coisas, gente. Está em jogo a nossa liberdade, está em jogo a democracia universitária, está em jogo a existência dessa universidade como universidade pública, porque o que está em jogo de fato é um modelo de Estado, é um modelo de país, porque o chamado futurice é futuro de ninguém, é futuro para alguns. Cabe ao Estado brasileiro a política universal, porque essa universidade tem que ser para todos. Essa visão de uma concorrência de mercado, colocando a educação no meio, colocando a saúde no meio, colocando a ciência no meio. Na verdade, a educação e a cultura foram eleitos por esse governo como território inimigo, porque ideologicamente para eles nós não podemos existir, porque além da concorrência de mercado, há uma concorrência nas relações humanas. A teoria do chamado neoliberalismo, e isso está mais conhecido do que nunca, é uma concorrência das relações humanas, entre vencedores e perdedores, e onde a desigualdade virou uma virtude. Os defeitos viram virtude, e desigualdade é virtude. Perdedor é perdedor. Ser pobre é porque você é inepto. Ser rico é para quem pode, é para o vencedor. E essa é a disputa que se coloca nessa fase contemporânea do capitalismo. É a sociedade dos mais aptos, dos mais fortes, dos mais poderosos. E há uma grande massa de sem serventia, de descartáveis. Então essa galera, essa elite do capital financeiro não está preocupado com a grande maioria da sociedade. E essa é a concorrência das relações humanas, é a negação do coletivo, é a supremacia do indivíduo, é a não solidariedade, é o não amor, é o não afeto. Ninguém precisa se ligar com o outro, é um passando a perna no outro, é um destruindo o outro, é um passando por cima do outro, e onde se agrega um tempero, quando o fascismo se estabelece, da violência, de você olhar para o outro sem alteridade, é você olhar para o outro como negação do outro, você não vê humanidade no outro, então você nega, você abate, e se puder, mate também. E é essa visão que está colocada na cabeça, desculpem o termo, desses canalhas que estão no governo federal, e é isso que está na cabeça, desse cara que assumiu o governo do Estado, que por vezes eu acordo e acho que eu não estou neste planeta. Porque alguém que pega um helicóptero e atira numa escola, alguém que comemora a morte de alguém, mesmo que seja um sequestrador alucinado, alguém que imagina que perder a vida de uma menina de 9 anos exige uma explicação 3 dias depois, numa coletiva hipócrita e cínica, não pode continuar governador do nosso estado. Não pode. Então, a gente precisa perder esta passividade, que muitas vezes a gente chora no dia e no dia seguinte a gente está tomando chopp numa boa, ok. Não podemos perder nossa alegria, até porque a nossa alegria é o que mais incomoda esses caras. A nossa capacidade de fazer poesia, nossa capacidade de ter a nossa música, a nossa capacidade de ter a nossa arte, a nossa capacidade de estar junto e de continuar sorrindo. Mas junto com isso, a gente não pode perder a nossa capacidade de lutar, de estar junto. Nós não podemos perder isto, porque isto é o que nós temos de maior.
Se nós perdemos a capacidade de estar assim como nós estamos aqui hoje, juntos, essa esquerda junto, vocês juntos, e podemos ampliar para outros que não são da esquerda, mas que podem nos ajudar a isolar esses fascistas. Se nós perdemos essa capacidade, a gente perde. E nós precisamos ganhar, e podemos ganhar. Nós precisamos virar esse jogo, em nome da liberdade, em nome da educação, em nome da arte, em nome da vida, em nome da solidariedade, em nome do amor. Essa ideologia do ultra, do neoliberalismo, não é a nossa. Nós somos coletivo, nós somos juntos, nós somos nós. Nós não somos eu, nós somos nós. O eu não é o nosso, nós somos nós. Todos nós juntos aqui. Por isso é que a gente está tentando, com todo esforço, no Congresso Nacional. Eu hoje estou lá na liderança da minoria. A hora que liderar esse bando de homem não é fácil. Mas é uma mulher que está liderando aquilo lá, e sou eu. Então, olha só. Nós estamos tentando lá fazer o máximo para permanecer juntos ali. A esquerda tentando ampliar, porque se a gente não amplia lá, a gente não ganha nada. Nas pautas democráticas, reduzimos danos na Previdência, estamos tentando evoluir para conquistas importantes. Freixo está lá junto com Orlando, Paulo Teixeira e outros, no pacote Moro, para desidratar o que esse outro canalha fez nesse país. Porque digo a vocês, nós precisamos retomar muito do Estado Democrático de Direito. A prisão do Lula não é um problema do PT. A bandeira do Lula livre é uma bandeira da democracia brasileira, gente. Não é uma questão do PT. É um problema da democracia brasileira. Lutar pela liberdade de Lula é uma questão nossa. E olha, muita gente ficou calada em determinados momentos desse país. Começou lá aquela coisa da bandeira da corrupção e todo mundo entrou nesse balaio. Toda vez que se quer atingir um governo democrático e popular, a bandeira da corrupção cresce. Claro que ninguém aqui defende corrupção, gente. Pelo amor de Deus. Mas essa bandeira, não sei quem viu o artigo do Chico Buarque que foi divulgado hoje. Muito interessante, ele falando da classe média. Que a classe média foi desistindo de um monte de coisa, hoje ele leva na mala a camisa da seleção e uma panela. Tá ótimo o artigo dele para quem quiser ver. Eu vi no site, na internet, eu não sei que jornal saiu, eu vi online. A gente olha muito pelo online, aliás, todo dia eu durmo e acordo assustado com o que eu vou ver na internet dali a 5 minutos. Mas é interessante a gente olhar que a gente foi acompanhando as coisas e achando que estava tudo bem, né? Tudo bem. Aí vai dar o golpe na Dilma, que nós todos aqui, muitos de nós, pulamos na defesa da Dilma, que além de ser um golpe que a gente sabe para cumprir esta agenda, mas teve muito de misoginia naquilo também, mas foi um golpe, quer dizer, você fez uma estruturação falsamente legal, constitucional para dar o golpe, depois se prende o Lula, se subtrai uma ativista política como a Marielle, depois se elege o Bolsonaro. E nós estamos vendo isso que nós estamos vendo. Então muita gente foi ficando quieta em todas essas etapas. Agora, tá aí, ó. É para todo mundo. A gente não pode ficar calado diante do arbítrio. Não podemos fazer isso. E hoje, muita gente que lá ficou calado, achou que era tudo contra a esquerda, tá muita gente sendo atingida hoje. Muita gente da universidade, que nunca foi de esquerda e achou que estava bom, tá aí agora. Tá aí agora. E agora, vamos acolher, não tem problema não, vamos trazer para o nosso lado. Tá na hora de sermos amplos, gente. Vamos ser amplos. Não vamos botar o dedo na cara e dizer, eu avisei, viu? Não tá nessa hora, gente. Porque isso, vamos olhar, psicologicamente isso não ajuda, a pessoa nem ouve a gente. Dedo na cara não ajuda. Acusar, eu avisei, tá vendo? Esquece isso. Agora, se a gente quer vir, vem, porque nós precisamos isolar os fascistas agora, ou os neofascistas, ou quem está apoiando essa coisa. Nós temos que agora trazer todo mundo. A amplitude agora, essa frente mais ampla, é o que vai nos ajudar a virar o jogo. Então, para não falar mais, que meu tempo já acabou e o nosso tempo aqui está curtinho, é o seguinte, gente, é nós é plural mesmo.
Nós, porque o eu é deles, nós é para essa luta política que a gente vai fazer. Muito amor, muito afeto, muito coletivo, muita unidade, muita amplitude, porque está em jogo a vida, a liberdade, a educação, a cultura, a arte, a ciência, este país, a nossa soberania, as nossas riquezas, os nossos filhos, os nossos netos, o presente e o futuro. É tudo importante para a gente agora salvar. E eu tenho certeza, porque a esperança não é a última que morre não, ela não morre nunca. E eu sou uma otimista e vamos juntos, o PC do B tá junto. Estamos juntos aí, galera. Vamos juntos para nós. Um beijo grande. Muito obrigada, Jandira, que começa a sua fala relembrando um momento histórico dessa universidade, um momento de luta, quando há 20 anos atrás interviram na nossa reitoria e a gente ocupou esse espaço aqui para dizer que a gente não ia aceitar interventor aqui dentro, não. E nesse momento a UFRJ está aí com a sua reitora eleita, conseguindo cumprir o seu mandato, mas diversas universidades Brasil afora não estão tendo sua democracia garantida e estão sofrendo a intervenção do governo federal. É importante registrar isso aqui. A Universidade Federal de Grande Dourados, a Universidade Federal do Ceará, aqui no Rio de Janeiro, o Cefet. E qual a tarefa dos estudantes? É dizer que a gente vai estar unido Brasil afora para derrotar o Bolsonaro e para derrubar interventor por interventor, porque a gente não vai aceitar isso não. Então agora passar a palavra para aquele que incansavelmente acredita que é possível mudar essa cidade, o deputado federal pelo Partido Socialismo Liberdade, Marcelo Freixo. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, UFRJ. É muito importante para a gente estar aqui no Pilotis, conversando com educadores, com alunos e renovando em todos nós, ao mesmo tempo, algo que a gente não pode perder e que a gente tem que cuidar bem e cuidar coletivamente. Chama esperança. Em todo lugar onde o fascismo foi vitorioso ao longo da história, a primeira coisa que eles mataram foi a esperança. Depois eles foram matando outras coisas. Nós não podemos perder algo que é coletivo, é a esperança. E sem dúvida alguma para a gente, que se encontra naquele sanatório chamado Congresso Nacional, quando a gente sai dali e encontra gente, né, encontra esperança coletiva e luta, isso faz muito bem. Então, muito obrigado. São vocês que têm que agradecer a gente estar aqui. A gente tem que agradecer a vocês, que a gente possa estar aqui com vocês. E nesse sentido, é muito importante o passo dado pela reitoria do UFRJ de não recuar diante da barbárie e dizer: a universidade é espaço de debate, a universidade é espaço de pensamento, a universidade é espaço crítico e por isso ela existe, por isso esse debate vai acontecer. Parabéns à reitoria da UFRJ, que não cedeu ao medo. Eu sou professor de História e falo com muita tranquilidade. A gente está vivendo um processo fascista. Não dá para usar outro termo no Brasil de hoje, Fernando. Não tem outro termo a gente utilizar. O retrocesso é muito grande. O retrocesso ambiental, que mobilizou uma série de setores importantes do que ele está fazendo com a Amazônia. A declaração de Bolsonaro essa semana para garimpeiros, não sei se todos tiveram o desprazer de assistir, era dizer o seguinte: o que mais importa na Amazônia não é a porra da árvore, é o minério. É isso dito por ele, né? Abertamente. Então, o retrocesso é incalculável. E não é só na questão ambiental. E nesse ponto, eu conversava com o Fernando lá em cima, dizendo o seguinte: o desmonte do Estado e o desmonte da universidade não é uma consequência, é a causa. Não há uma crise orçamentária e por isso há determinadas medidas que estão desmontando a universidade. Não! O desmonte da universidade é a razão de ser, é a causa. O desmonte é a motivação, não é a consequência. É a causa disso tudo, por uma razão. O fascismo tem a certeza absoluta de que a universidade é o lugar onde se produz pensamento crítico, que na cabeça deles tudo é comunismo, né?
Sabe lá o que eles entendem por isso? Mas também aí é muito difícil pra gente. Vamos ficar no básico. Nesse ponto, eles têm um projeto claro, não de universidade, eles têm um projeto de sociedade. Um projeto onde o pobre não possa chegar numa universidade. Um projeto onde a universidade não faça sentido para a sociedade e que seja vinculado aos interesses de mercado. Para isso é preciso desmontar o Estado. Para isso é preciso radicalizar um processo de desigualdade nesse país. Isso não é um projeto de universidade, isso é um projeto de sociedade que está em disputa. E a gente precisa entender onde nós vamos localizar nisso. Nesse ponto, nós não temos mais o direito de caminharmos separados. Nós não podemos mais caminharmos separados. É decisivo e é obrigatório para a gente fazer uma frente ampla para combater a incivilidade política que está colocada no país hoje. Essa é uma obrigação de todos nós. Nós estamos, pela circunstância histórica colocada sobre nós, na responsabilidade de construirmos uma frente ampla. Por isso essa mesa é tão significativa e a gente vem tendo muitas oportunidades dessa construção coletiva, baseada na esperança e na possibilidade de enfrentarmos juntos a produção do medo. O medo é um instrumento político. Nós sabemos disso nas periferias do Rio de Janeiro, nós sabemos disso nas favelas do Rio de Janeiro, nós sabemos como esse governador, que eu chamo de Auschwitz, né, tem no medo um instrumento de construção de poder. Coloca sobre medo. Ontem nós fizemos um ato junto, eu, Benedita e Jandira estávamos num carro de som ontem à noite, na frente da Petrobras, e tinham muitos policiais ontem lá, e eu me dirigi aos policiais militares na fala, ainda vou esperar a consequência disso, mas eu me dirigi aos policiais militares e reproduzo aqui hoje. E disse aos policiais, Haddad, o seguinte: vocês estão sendo orientados a dar um tiro na cabecinha. E muitos de vocês acham isso bom, se sentem empoderados. O problema é que quando vocês erram a cabecinha e acertam uma criancinha, esse governador abandona vocês e diz que isso é caso isolado. Esse governador é tão covarde com os pobres como é covarde com a polícia militar. Se utiliza da polícia militar para uma guerra insana, onde só cabe a polícia matar e morrer, ou ficar entrevado numa cadeira, e depois abandonado como se todos eles fossem casos isolados. A gente precisa gerar contradição no campo de lá. A gente precisa fazer com que a polícia entenda que não são nada mais do que palanque para o fascismo, que não tem um pingo de respeito a qualquer política de segurança, a começar pelo trabalhador da segurança. A gente precisa ter a coragem de fazer esse debate, porque é fácil a gente falar para dentro e é fácil a gente falar para quem a gente sempre fala. O problema é que a gente perdeu, e eu sempre digo que o Bolsonaro, lamentavelmente, não é uma série da Netflix. Bolsonaro ganhou a eleição. E a gente precisa ler os nossos erros, estarmos juntos derrotando o medo e criando uma alternativa para a sociedade, porque a gente não pode perder o projeto de sociedade para o fascismo. Esse fascismo nasce no Rio de Janeiro, e é aqui que ele tem que começar a ser derrotado. É aqui que a gente tem que começar a derrotar o Bolsonaro. Nós, do Rio de Janeiro, temos responsabilidade sobre esse mal que se coloca sobre todo o país hoje. E o bolsonarismo está começando. Ele não começa e ele não termina com o Bolsonaro. Derrotar o Bolsonaro não é derrotar o bolsonarismo. Isso vai ficar entre nós, Chico, durante algum tempo. E a gente precisa começar a ter responsabilidade em cada atitude da gente. Lutar por uma universidade que faça sentido, não só para a universidade, mas que faça sentido para a favela da Maré, que está aqui do lado. Que faça sentido para o Complexo do Alemão. Que faça sentido para cada periferia que acha que não pode nem entrar aqui porque está muito distante. É assim que a gente vai derrotar o bolsonarismo, vai construir um sentido maior para essa universidade. Fazendo com que ela seja cada vez mais pública, cada vez mais popular. É isso que está em jogo sobre todos nós. Eles produzem medo, e o fascismo, às vezes, se instala dentro de nós. O fascismo pode perfeitamente criar um medo paralisante, para que a gente tenha tanto medo que a gente não tome atitude. E nesse momento o recuo tem um preço histórico muito caro. Nós não podemos. Nosso lugar de encontro é nas universidades, é nas ruas, é nas periferias, é construindo uma alternativa de sociedade, é dando mais sentido às universidades, às escolas, é ouvindo os educadores, é resgatando a essência maior de Paulo Freire, que não à toa eles querem matar. Claro que eles querem matar Paulo Freire. Claro. Querem matar Paulo Freire como mataram Marielle.
e matam Marielle permanentemente. Faria 3 anos agora da sua eleição. É insuportável ter uma vereadora como Marielle para um projeto de sociedade tão violento, calcado no medo, porque a Marielle não cabia nela a imagem do medo. Então é preciso executá-la, e é preciso executar permanentemente. É preciso executar sua memória, é preciso executar seu significado, é preciso executar as suas lembranças. A resposta que a gente deu foi eleger várias Marielles para deputado estadual no Rio de Janeiro. Isso precisa ser central para cada um de nós. Nós não podemos fazer com que o medo nos paralise. E não é negar o medo. O medo existe, a gente precisa dar trato a ele. Mas o medo não é um problema individual. Aliás, a coragem só pode existir para quem tem medo. O cara que acha que é corajoso sem medo não passa de um idiota. A coragem é um instrumento para o medo não nos paralisar. Mas ela não é um ato individual. Ela tem que ser coletivo, tem que ser de projeto de sociedade. A gente devia estar nesse momento debatendo a expansão da política de cotas. A gente devia estar nesse momento falando como uma bolsa de mestrado, doutorado deveria valer mais do que já vale, que é tão pouco, e não aceitando corte, e não aceitando essa maldade que se faz hoje. A gente deveria estar debatendo aqui projetos de extensão cada vez mais significativos para a sociedade. O medo vai nos fazer recuar e aceitar uma agenda do fascismo. A nossa agenda não pode ser a da barbárie. A nossa agenda não pode ser do fascismo. A nossa agenda tem que ser nossa. Por isso a gente tem que estar junto. Por isso a gente tem que ganhar as cidades. Por isso a gente tem que ganhar sentido coletivo dessa luta. Não é um debate isolado que se coloca a cada momento. E nesse ponto, o Rio tem um desafio maior. Witzel não passa de um covarde. Não passa de um covarde. Quem aqui saberia, Haddad, dizer o que o Witzel pensa, e não há nenhuma ironia nisso, mas o que o Witzel pensa sobre educação, sobre saúde, sobre moradia, sobre transporte? Isso nunca entrou na pauta. Isso nunca foi falado por ninguém, porque a gente se submete a um debate recuado de uma política de extermínio sobre a juventude pobre e negra do Rio de Janeiro. Nós temos que denunciar isso em todos os cantos, porque tem algo essencial que a gente está perdendo no dia a dia, que está escorrendo entre os nossos dedos, que se chama democracia. Na defesa da democracia, não dá para ter um projeto separado para cada partido, para cada movimento. Essa frente ampla de derrota do fascismo é urgente, e que a gente saiba quem são nossos inimigos. Eu tive, para concluir, um prazer e uma honra muito grande de conhecer o Eduardo Galeano pessoalmente. O Eduardo Galeano, sabendo da situação das milícias e do enfrentamento a gente, me disse o seguinte: Jandir, seus inimigos são poderosos. Eu falei, são. Aí ele falou, valorize seus inimigos. Eles são muito importantes para você. São os seus inimigos que te definem, não são os seus amigos. Quem te define são os seus inimigos. Por isso, escolha bem os seus inimigos, para que não tenham dúvida da definição sobre quem é você. Nós já sabemos quem são nossos inimigos. Para isso, a gente tem que estar junto, derrotando o fascismo, derrotando o bolsonarismo, fazendo que as universidades sejam espaços de vida, de produção, de alegria, porque é com alegria, é com unidade e é com esperança que a gente vai derrotar o medo. E eu não tenho dúvida que isso já começou e nasce no Rio de Janeiro, Haddad. Sempre te provocar simples. Parabéns à universidade, parabéns ao FRJ, parabéns à juventude, a todos os coletivos. Vamos derrotar o fascismo e a universidade pública. Um abraço. Muito obrigada, Marcelo. Lembro do dia em que a gente estava nesse mesmo Pilotins há 3 anos atrás, no debate entre candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, e ao lembrar disso, só me vem à memória também que exatamente há 3 anos atrás, Marielle Franco foi eleita vereadora dessa cidade com mais de 46 mil votos. A UFRJ respira a luta de Marielle Franco. Marielle Franco! Marielle Franco! Marielle Franco! Agora! E se estamos
estamos num estado que mata e prende, parece só ter esses verbos no seu vocabulário, né? Mata Ágata, mata dezenas de milhares de jovens na periferia a todo momento, prende a principal referência de produção de cultura da nossa cidade. É importante lembrar, Renan da Penha está preso, o baile da Gaiola está acontecendo e os bailes estão resistindo, mas Renan da Penha está preso. E se esse é um momento de muita luta, esse é um momento de muita resistência, esse também é um momento de esperança. E se o Marcelo coloca o debate do medo, eu acho que se estamos aqui hoje é ter certeza de que a esperança vai vencer o medo. Então, antes de passar a palavra, eu queria pedir mais uma vez para a galera que está aqui atrás vir para frente, para a gente poder dar continuidade. E agora, com muito respeito, passar a palavra para o Fernando Haddad, que foi aí muito aguerrido nas lutas de 2018, para saudar esse espaço. Bom dia, galera. Já tarde, né, Bené? Eu estou muito feliz de estar com o Freixo, com a Jandira, com a Bené, com as lideranças estudantis, associação docente, vocês aqui todos. Uma grande honra estar numa universidade. Vocês sabem que eu tenho um amigo que talvez vocês conheçam, que é cidadão parisiense, honorário, chama Lula. Esse nosso amigo permitiu que a gente fizesse uma pequena revolução no acesso à educação superior do Brasil. E a gente que acompanha os indicadores sabe, vou dar só um dado para vocês. Quando nós chegamos no governo, em 2003, nós tínhamos 500 mil estudantes, mais ou menos, nas federais, e só 4% de negros nas federais. Só 4%. Eu mesmo não tive um colega negro na Universidade de São Paulo, onde eu estudei. Hoje, nós temos mais de 1 milhão de estudantes e 51% são negros. A maioria egressos da escola pública. Eu estou dizendo isso porque nós, deliberadamente, nós queríamos que a universidade fosse a expressão mais fiel, a expressão mais representativa da diversidade do Brasil. Nós queríamos ter presença no Nordeste, nós queríamos ter presença no interior, nós queríamos que as mulheres fossem cada vez mais longe na carreira universitária. Hoje 70% da produção acadêmica das nossas universidades é feita por mulheres, 70%. Nós queríamos que todas as etnias e raças estivessem representadas. A gente queria uma universidade plural, que estudasse o Brasil, que ajudasse o Brasil. Essa indisposição da elite com a nossa universidade, na verdade, é uma indisposição da nossa elite com o nosso próprio país. É uma elite provinciana, é uma elite dependente, é uma elite que não se impõe no cenário internacional. E uma das birras que eles têm com o Lula é que eles achavam que o Lula era metido no plano internacional. E era mesmo, porque talvez tenha sido o presidente mais consciente das nossas potencialidades, mais consciente do papel que nós podíamos exercer no concerto das nações. O Brasil, no tempo do Lula, nunca, em nenhum momento, se furtou a opinar sobre temas relevantes para a humanidade. Seja questão relativa à paz, seja questão relativa ao meio ambiente, seja questão relativa a direitos humanos, seja questão referente à pobreza, à miséria, à fome. O Brasil não só tinha a voz, como tinha o que apresentar em termos de resultado. Nós chegamos em 2002, podem perguntar para os ex-dirigentes dessa universidade, a FRJ não tinha dinheiro para pagar conta de luz. Chegou a ser ameaçada de corte de fornecimento de energia elétrica, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Nós estamos falando de menos de 20 anos, 18 anos atrás. E nós estamos correndo o risco de viver de novo esse mesmo pesadelo. A Jandira pediu desculpas por ter
usado a palavra canalha para se referir a eles, e eu não te desculpo porque... Por que você escolheu uma palavra tão leve para falar de um povo que não tem a menor vergonha na cara do que está fazendo com o país? A gente tem que ter consciência, essas pessoas, elas têm um problema. É uma coisa, essa coisa de chamar o Bolsonaro de bozo, tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. Eu não estou brincando, porque é um fascismo, mas ele é meio circense. Vocês têm acompanhado as lives do ministro da Educação? É um negócio, é um deboche em relação à universidade, é um deboche em relação aos educadores, é um desrespeito, é um escárnio, uma pessoa que não tem postura, mas nenhuma. Nós somos uma comunidade, aqui tem funcionário, tem gente que dedicou a vida a essa instituição. Tem professores com 20, com 30 anos de casa. Nós somos mais de 1 milhão de pessoas nas federais. E é só um deboche, só deboche o que ele tem para oferecer. Gente, eu passei 8 anos no Ministério da Educação. Eu visitava periodicamente as universidades públicas, privadas. Eu nunca vi insegurança numa universidade. Nunca, nem quando ministro e nem depois. Sabe por quê? Porque as pessoas das universidades podiam até divergir, e às vezes momentaneamente, de propostas do Ministério da Educação. Porque a gente fazia tudo por adesão. O Reúne foi por adesão, o fim do vestibular é adesão ao Enem, a adesão ao SISU, a adesão às cotas, tudo era por adesão. No meu tempo de ministro, a gente construía com a comunidade as políticas públicas e nunca ameaçamos editar medida provisória, porque quer que fosse, era tudo pactuado antes, e era um governo reconhecido, porque tinha debate, tinha divergência, e foram inúmeras as vezes, inclusive aqui no Rio, que eu vinha debater com a comunidade. Invadiam o conselho universitário, pediam a palavra, tudo bem. Eu estava aqui para conversar, para explicar, e para entender, e para aprender, porque os decretos, as leis, as portarias se modificavam no diálogo com a comunidade acadêmica, porque era um governo que dava razão ao melhor argumento. Se aparecia uma ideia melhor, a gente incorporava no projeto na hora. E aquilo ganhava volume, aquilo ganhava legitimidade. Hoje você tem todo santo dia uma ameaça. Ameaça até de não podemos estar aqui, nesse pilotismo, debatendo a crise da educação. Como assim? A razão de ser disso aqui, dessa universidade, é o quê? Essa universidade se construiu e se constrói num debate permanente. Agora você asfixia, corta a verba, proíbe o debate, persegue cientista, persegue artista, e eles acham que nós vamos ficar aqui do nosso lado esperando os tanques passarem. Eles se enganaram, eles acharam que o Brasil era de 64, não é mais. Eles não vão mandar no Brasil com a força das armas. Não vão. Eles ganharam uma eleição, todo mundo aqui sabe como. Porque para ganhar essa eleição, eles tiveram que afastar uma presidenta eleita com um argumento espúrio. Tiveram que prender um ex-presidente num processo espúrio. E nem a mim eles iam conseguir derrotar, que estava chegando ali nas semanas finais do processo, sem as fake news. Não iam derrotar um projeto que deu certo, que estava dando certo. Eles sabotaram esse país desde 2014, passaram a sabotar o país depois da reeleição da Dilma, para chegar em que resultado? O pior presidente, não é da história do Brasil, da história mundial. Você conversa com qualquer pessoa de fora do Brasil, eu não estou brincando, gente. Todo mundo aqui deve ter um amigo que esteja fora, pergunta, liga lá e pergunta, manda um zap pro cara e pergunta, como é que tá a nossa fita, como é que tá nós na fita aí? Ela falou, nós com I, né?
Como é que está nós na fita? Pergunta fora, como é que o Brasil é visto hoje? Isso não nos representa, isso não é o Brasil, isso que está no poder não é a gente. Não é. É aquela coisa que saiu do subterrâneo da nossa história, que teima em sobreviver à modernidade. É essa visão escravocrata, patriarcal, patrimonialista. Sabe, é essa herança que a gente não consegue enterrar, de descaso com a população. Então eu concordo completamente com o que o Freixo falou, com o que a Bené falou, com o que a Jandira falou. E no Rio tem uma importância muito grande. A gente sabe que São Paulo e Rio, o peso específico que essas cidades têm. São cidades-estado. É tamanho de estado. Por isso que um prefeito de São Paulo, um prefeito do Rio, tem, às vezes, mais importância do que governadores de estado. O Rio, nesse momento, não é o caso, apesar da força que o Rio tem, da presença que o Rio tem. Porque Crivella e Witzel, vamos combinar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para São Paulo e Rio, olhar para as capitais, olhar para as grandes cidades e começar a fazer um trabalho para deixar isso tudo para trás, como um pesadelo que passou. E vamos retomar um projeto generoso de distribuição de renda, de distribuição de oportunidades, em que as pessoas se gostem, voltem a se gostar umas das outras, e deixe isso tudo para trás. Isso é um pesadelo que o Brasil está vivendo. E de fora, a pessoa tem mais clareza do que está acontecendo às vezes, do que nós que estamos aqui, e que muitas vezes, em função de como a mídia trata desses assuntos, a gente vai naturalizando o caos. Nós vamos aceitando o caos. Porque a gente nem velou o corpo de uma criança um dia, a gente já está lamentando a morte de outra pessoa no dia seguinte. Está assim a coisa. A gente fala, pô, a gente nem lembra as maldades que o Bolsonaro fez em abril, porque já fez tantas de lá para cá, que a gente vai perdendo a memória do que vai acontecendo, de quanto ele expôs o Brasil no exterior, né? do descaso com as coisas. Então hoje o Brasil virou um vilão mundial. Daqui a pouco a turma do Stan Lee vai lançar um filme com o Bolsonaro de vilão. Pô, o cara ameaça a humanidade. É assim que ele é visto, como uma ameaça à humanidade, ao meio ambiente, aos direitos humanos, à democracia. Não é pouco que esse cara conseguiu em 9 meses. Não é pouco. Então a gente não deve subestimar, porque se isso aconteceu, tem uma razão de ser. A gente tem que pesquisar o que deu tão errado para, de 13 candidatos a presidente, a gente ter escolhido o pior. Porque se fosse um sorteio, nós não estaríamos tão mal como estamos no presente momento. Eu termino falando do que significa essa trincheira que é a universidade pública nesse país, e me permitam falar da pública, porque eu não tenho nenhum preconceito contra a universidade particular. Eu fui o ministro que, junto com o Tarso Genro, fiz o ProUni, porque eu sei que tinha gente que não podia pagar a universidade e que precisava de uma oportunidade também na particular. Então, nada contra, mas nada representa mais a nacionalidade no Brasil do que as universidades públicas. Nada representa mais. É daqui que nós vamos construir o Brasil que a gente quer. É daqui que sai o conhecimento, a energia e a ousadia para peitar esse projeto covarde que está instalado no poder. A luta, companheiro! A luta! Viva o FRJ! O FRJ resiste! O FRJ resiste! O FRJ resiste! Muito obrigada em nome de todos e todas. Agora, queria pedir
Sai daí!